Boa noite a você que acompanha a TV Canção Nova, programa Além da Notícia a partir de agora, diretamente de Brasília. E mais um dos temas importantíssimos da nossa atualidade. Hoje falaremos sobre a Lei da Ficha Limpa. 2 anos depois de ser aprovada e de ser também reconhecida constitucionalmente pelo Supremo Tribunal Federal, ela já está em vigor nestas eleições de 2012. Uma conquista popular graças à grande mobilização. Mais de 1.300.000 pessoas assinaram uma petição. Pela internet, mais de 2 milhões de brasileiros desejaram a Lei da Ficha Limpa. E já está em vigor. Mas como será que está o andamento do vigor da Ficha Limpa já para estas eleições? O que ela mudou nestas eleições? Nós vamos conversar hoje com Jovita Rosa, diretora do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Bem-vinda, Jovita. Muito obrigada, é uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês. E temos também Edson Desan, do Movimento Voto Consciente, é um movimento nacional com sede em São Paulo. Boa noite, Edson. Boa noite, é um prazer enorme estar aqui participando do programa. Prazer é todo meu. Edson, por favor, o que é o Voto Consciente? O Voto Consciente é uma associação da sociedade civil, sediada em São Paulo, e possui núcleos em várias cidades do país. O voto consciente, ele, como o próprio nome diz, ele atua no sentido de conscientizar o eleitor quanto à importância do voto e de praticar o voto de uma forma consciente, ou seja, antes das eleições ele tem que examinar o candidato e depois das eleições acompanhar o candidato. O nosso lema é votar, cobrar, participar. Jovita, e o MCCE? É mais conhecida a sigla, mas o MCCE, o que é e como atua? Olha só, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, o MCCE, ele atua no combate à corrupção eleitoral explicitamente. E nós já trabalhamos... Denunciando, fiscalizando? Denunciando, fiscalizando, acompanhando os nossos comitês em todo o Brasil. Nós temos mais de 300 comitês em todo o Brasil. E nós trabalhamos na proposição de leis de iniciativa popular. A primeira lei foi a Lei 9840, que tipificou como crime a compra de voto. E a pena era a perda do mandato. E depois nós resolvemos trabalhar mais preventivamente e nós fizemos a tão famosa Lei da Ficha Limpa, né, que virou uma mania nacional, graças a Deus. Vocês estão contabilizando 2 vitórias importantes, hein? 2 vitórias importantes, dentre as outras menores que nós temos tido. Muito bem. Bom, e qual é a preocupação de ambos hoje? Tanto o movimento nacional Voto Consciente, quanto do MCCE, nesse exato momento em que a gente está aí agora num pleito eleitoral? Olha, a nossa expectativa que agora, como a Lei da Ficha Limpa, ela já barra o candidato no registro de candidaturas. Hoje nós temos mais de 800 pessoas que são fichas sujas, que foram barradas, né? Que agora a gente espera que o eleitor faça o segundo filtro, que o eleitor, mesmo que o candidato tenha passado pelo crivo da Lei da Ficha Limpa, porque lá é a segunda instância de julgamento, um colegiado de juízes, mas esse candidato já passou por uma primeira instância, já foi julgado e condenado. Então, que o eleitor agora faça seu papel, né, e que olhe a vida pregressa do seu candidato, olhe as propostas dele, olhe quem está financiando a sua campanha, para agora a gente, como o Edson falou, votar consciente. Edson, este é o melhor momento para se aplicar a ficha limpa, tanto para a lei da ficha limpa ser aplicada, quanto também para o eleitor mesmo ele aplicar uma ficha limpa, não é? Claro, há uma convergência desses 2 assuntos, ou seja, se por um lado o legislador aprovou uma lei restringindo a participação de candidatos que não merecem ser eleitos, também cabe ao eleitor agora fazer uma análise detalhada do seu candidato para ver se ele não vai ser um futuro ficha suja, que tenha potencial para se tornar um ficha suja. Então, essa análise preliminar, eu sei que é trabalhosa, mas a construção e o aperfeiçoamento da democracia exige essa participação do eleitor. Ele não pode simplesmente ir lá e depositar o seu voto, colocar um número lá e votar. Isso é importante, a participação, mas a participação mais efetiva mesmo é na escolha do candidato. Gente, nós estamos num momento histórico. Isso. Nós estamos num momento de celebração de uma grande vitória, mas estamos ao mesmo tempo também na hora de agora aplicarmos aquilo que a gente conquistou, pôr em prática aquilo que a gente conquistou. Uma conquista histórica, inédita, a Lei da Ficha Limpa, mais de 1.300.000 pessoas assinaram
E pela internet, Jovita, quantas pessoas? 2 milhões de assinaturas pela internet. Isso corresponde a que fatia do eleitorado? 1.300.000 significava, na época, 1% do eleitorado. Né? Então, só 1.300.000 era 1%. Né? Nós conseguimos quase 2 milhões. Jovita, como a gente pode hoje tornar grande essa vitória, essa conquista, pensando já nessas eleições? Olha só, a partir da lei da ficha limpa, nós acreditamos que o eleitor brasileiro ele está mais crítico, ele está se interessando mais pela política. Isso é bom, porque o mal ele só prolifera na ausência do bem. Então, as pessoas de bem estão se interessando, estão se filiando a partidos, estão indo para o pleito, estão indo. Então, o joio, a gente não pode deixar o joio crescer, o trigo tem que crescer junto, sabe? Não pode deixar só joio. Então, chegou no momento que todo mundo achava que quem estava na política é corrupto. E não é verdade, tem muita gente boa na política e nós precisamos participar da política. E eu acho que esse momento está mais participativo de toda a história do Brasil e as pessoas, os jovens estão mais interessados em tocar esse barco e levar com mais seriedade, né, a condução política do Brasil. Edson, você acha que a lei da ficha limpa, ela mexeu com o sentimento do povo brasileiro? Ela redespertou algum sentimento? Ela resgatou outro? Com certeza. Eu me lembro que na época que nós estávamos participando da campanha da ficha limpa, havia muito ceticismo, inclusive com relação à própria aprovação da lei. As pessoas diziam, olha, essa lei não vai passar nunca, porque apesar de ter uma iniciativa popular, ela depende do Congresso Nacional para ser aprovada. E os políticos não vão querer aprovar uma lei que seja contra eles. Então havia aquele ceticismo. Agora, com a aprovação da lei, com o Supremo Tribunal considerando a lei constitucional, com o Judiciário tendo uma atuação mais presente, mais positiva, no sentido de eliminar as pessoas que tenham cometido delitos, afastá-los da cena política, evidentemente que isso traz para o eleitor uma nova motivação, uma nova visão da política, que até então era visto como uma coisa suja, uma coisa que não merecia a atenção das pessoas. Agora não, agora a gente vê que há uma vontade de participação maior, porque o eleitor ele está vendo que ele pode eleger pessoas decentes, como a Jovita disse, existem pessoas decentes em todos os partidos, como existem pessoas indecentes em todos os partidos, porque, afinal de contas, o ser humano ele está sujeito a essas variações. Então, o que eu posso ver e projetar nessas eleições de 2012 é uma participação mais efetiva do eleitorado, uma participação mais consciente, porque ele está vendo que o voto dele agora vai ter mais valor. Ele vai conseguir eleger pessoas de melhor qualidade, de maior qualificação, e isso daí vai desembocar o quê? Numa melhoria da nossa classe política. Na prática, o eleitor gosta de ver números, não é? O que o Ficha Limpa já conseguiu eliminar, barrar, impedir que acontecesse e que aconteça nessas eleições? Bom, até recentemente, né, uma semana atrás, foi publicada uma pesquisa que mais de 860 pessoas já foram barradas em todo o Brasil pela lei da ficha limpa. Mas diariamente a gente recebe notícia que mais alguém foi barrado por causa da lei da ficha limpa. Essas pessoas que você fala, eventuais candidatos. Eventuais candidatos. A todos os cargos majoritários a todos os cargos, a prefeitos e a vereador. Sim. Só nessa eleição. Então, já houve assim, quase 1.000 pessoas que foram eliminadas por causa da lei da ficha limpa. Pessoas que já foram comprovadamente consideradas ficha suja, ou então não tiveram o compromisso que requer uma vida pública, uma vida política. Eu vou ilustrar o que você está falando aí agora, Jovita. Estadão, 15 de setembro, a Justiça Eleitoral do Ceará negou registro para 70 candidatos a prefeito e vice-prefeito no estado, tomando por base a lei da ficha limpa. E tem uma outra aqui, Folha de São Paulo, 18 de setembro, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo manteve indeferida a candidatura do médico Web Rezec, ex-prefeito de Barretos, e também em virtude da lei da ficha limpa. São vitórias que, se a gente observar, já fruto da ficha limpa. Já é fruto da ficha limpa. E isso muito nos alegra, que o nosso trabalho está surtindo efeito e a partir de agora nós cremos que eles terão mais zelo,
eles terão mais zelo com a coisa pública, eles terão mais zelo com a condução da sua própria vida, né? Porque eles estão vendo que a sociedade não quer mais esse tipo de gente na política. Ronaldo, e adicionando a esses números que foram citados por você e pela Jovita, a gente tem que considerar que a lei da ficha limpa também, ela barrou pretensos candidatos, ou seja, aqueles que nem sequer cogitaram mais de se candidatar porque sabiam que iam ser barrados. Então, esse número atual de 800 candidatos são pessoas que foram pedir o registro da candidatura e que foram barrados. Mas e quantos que sequer chegaram a pedir o registro da candidatura porque sabiam que iam ser barrados? Então, na verdade, o resultado é muito maior do que esse número. Vocês dois utilizaram um termo aqui interessantíssimo, filtro. Eu soube às vésperas de se mandar para o TSE os nomes dos candidatos aos diversos cargos nessas eleições, que todos os partidos estavam se reunindo, de fato, para ver os nomes que poderiam ou não ser barrados pelo Ficha Limpa e assim escolher os seus nomes. Isso. Então, isso aí é inédito no Brasil. É inédito. Sabe? Então, até os partidos, né, eles estão com esse cuidado. E isso por quê? Porque a sociedade participou. Porque na época, por exemplo, que a gente estava com a ficha limpa para ser votada no Congresso, houve parlamentar que recebeu 15 mil e-mails, né? Então, houve uma participação efetiva da sociedade. E um efeito, vamos dizer, residual ou colateral da lei da ficha limpa foi que ela se espalhou para outros campos, inclusive os administrativos, onde os órgãos, entidades, enfim, para aceitar e para contratar os profissionais, contratar os empregados, passaram a exigir também desses candidatos a trabalhadores em órgãos públicos, enfim, que vão atuar no serviço público, que eles também tivessem ficha limpa. Então, ou seja, foi uma coisa que serviu de exemplo, né? Não só para os candidatos a cargos políticos eletivos, mas também para outros cargos públicos que exigem que ele seja, para prestar um serviço público, que seja uma pessoa limpa. Os cargos comissionados, né? Hoje, tem mais de 50 entes, né, entre estados e municípios, já aplica as prerrogativas da lei da ficha limpa no caso de nomeação para cargos comissionados, cargos de chefias. Surge aqui uma preocupação agora. A ficha limpa, ela enquadra, ela alcança, por exemplo, aqueles suplentes que, por exemplo, você votou no candidato a prefeito e vice-prefeito, mas aconteceu algum problema aí e lá para frente vai cair na mão de um outro que não estava na lista, ou no caso de um vereador, que ele depois é chamado para um secretariado, ou acontece alguma coisa com ele, e aquele suplente que entra. A ficha limpa também está alcançando aqueles? Alcança todo mundo. A partir do momento que ele registra a candidatura, para ele ser suplente, ele registrou a candidatura. E nesse momento é que ele apresenta toda a documentação necessária para saber se ele tem ou não algum processo. Então, nesse momento também ele é barrado. Se ele conseguiu ir e garantir uma suplência, porque ele passou pelo crivo da lei da ficha limpa. A gente tem no momento aqui no Congresso Nacional alguns titulares de cargos que estão sendo investigados. Como é que a ficha limpa já está valendo para esses também, não já? Sim. Está valendo para esses... Estou me referindo porque eram suplentes e assumiram. Porque a eleição já havia acontecido, né? O Supremo Tribunal Federal, ele falou que a lei valeria só a partir desse ano. Então, as pessoas que foram eleitas e estavam nos cargos, a lei da ficha limpa, infelizmente, não alcança, né? Inclusive, quando o Supremo falou isso, muitos outros fichas sujas que tinham sido barrados retornaram, infelizmente, né? E tirando do Congresso Nacional algumas pessoas que passaram pelo crivo da lei da ficha limpa. Infelizmente, com essa decisão do Supremo, muitos fichas sujas assumiram os cargos e aí nós estamos aguardando 2014 para que haja o limpa. Que haja o limpa verdadeiro. Bom, mas sem eximir também deste poder o voto do eleitor, né? Bom, eu tenho aqui a seguinte notícia. O Conselho Nacional de Justiça aprovou a exigência de ficha limpa para quem ocupa função de confiança ou cargo em comissão do Poder Judiciário. A resolução aprovada por unanimidade proíbe que pessoas condenadas por atos de improbidade administrativa ou crimes contra a administração pública, hediondos, eleitorais, entre outros, ocupem cargos de livre nomeação nos tribunais brasileiros. É para se aplaudir, né? É para se aplaudir. Agora, nós precisamos disso também no Poder Executivo, porque hoje a pessoa é barrada por um cargo de vereador, mas ele pode ser ministro. Ele pode ser ministro da Fazenda, pode ser ministro da Saúde. Então, a gente precisa da lei da ficha limpa, ampla, geral e irrestrita.
É verdade, isto é porque um presidente pode chamar qualquer pessoa para ser um ministro. Pode. E aí ela não estava, ela não tinha nem nada ainda que a impedisse. Tem uma PEC. Ela não tem, na verdade, ainda. Né? Tem uma PEC do senador Pedro Tax, que ela é a PEC da ficha limpa, que estende a prerrogativa da lei da ficha limpa para todos os cargos, de todos os poderes, de todos os estados e municípios. E aí, na hora que a gente conseguir aprovar essa PEC da ficha limpa, aí pronto, não precisa mais essas leis ordinárias em cada estado, em cada município, para garantir isso. Jovita e Edson, tá muito bom conversar com vocês. Nós vamos para um intervalo e daqui a pouco eu vou pedir a ambos dicas importantes para o eleitor que vai votar agora, para ele identificar o candidato ficha limpa, para ele barrar um eventual ficha suja, ou aquele que deixa dúvidas também, daqui a pouco, depois do intervalo.